Você já se sentiu vítima da própria vida? Já ficou muito tempo se culpando pelos erros da sua vida inteira? Você se preocupa muito com o que os outros pensam? Você já ouviu falar em autossabotagem, o medo do desconhecido? Fica no vídeo que a gente vai entender como funciona tudo isso. Eu sou a Ana Carlota, seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Essa é a Pandorinha. Fala oi pra todo mundo, amor. Fala! Onde é que eu tô? E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre autossabotagem, eu vou pedir para que vocês primeiro compartilhem, curtam esse vídeo, né? Ativem as notificações para receber mais informações e mais vídeos sobre o tema. Escreve embaixo outros temas que vocês desejam saber ou se vocês querem saber mais sobre ele. Fica à vontade, tá, gente? Esse canal é nosso, tá? Quero que vocês participem, tudo bem? Ok. Então, pra gente começar a falar um pouquinho sobre autossabotagem, primeiro vocês precisam entender como ela funciona, tudo bem? Todos nós já fomos pegos pela armadilha da autossabotagem, ou seja, o medo do desconhecido. Funciona mais ou menos assim. Sabe quando você já traçou todo o plano, você sabe exatamente o que você tem que fazer, você já sabe exatamente onde você deve ir, o que você deve falar. Do nada, surge assim uma emoção, alguma sensação de desconforto, de insegurança, de medo, de me empurrando de volta para minha zona de conforto. E aí, inseguro, com medo principalmente do desconhecido, de como vai ser a consequência daquilo, eu acabo me auto-sabotando. Como seria isso? Criando situações para que eu não vá adiante daquilo que eu me planejei. É quando nós somos tomados por sentimentos, pensamentos, sensações, que a gente fala assim, ih, deixa quieto, melhor não. Ah, não, ih, eu já tô acostumado assim, melhor não vou nem tentar. Mas eu quero tanto, mas eu nem me permito tentar, né? Então a autossabotagem, ela vai fazer com que eu trave e eu bloqueie aquilo que eu me planejei, que eu desejei, que eu sonhei em fazer. E aí a vida vai passando, a procrastinação vai tomando conta do meu dia a dia e aquilo nunca acontece. Como, por exemplo, exercício físico. Eu sei o quanto é importante, eu sei que eu preciso, eu sei que isso faz muito bem não só para minha mente, mas também para o meu corpo. Mas quantas vezes eu me pego me auto-sabotando e quando eu vejo o dia acabou e eu não fiz nada. A autossabotagem, ela é um ato inconsciente numa tentativa falha de evitar o quê? Fracassos, frustrações ou até mesmo a perda de um possível ou pseudo-controle que eu acredito ter daquela situação. Então, para não entrar nisso, eu acabo nem tentando o novo, o que faz com que eu me demonstre o medo do desconhecido. Existem algumas formas da gente identificar comportamentos de autossabotagem, porque eles são tão sutis que a gente não se percebe fazendo. A gente até percebe no outro, mas em mim, dificilmente eu percebo. Isso às vezes não é tão consciente. Então eu vou falar algumas possíveis formas de comportamento que provavelmente você possa se identificar. Se identificando, já começa a trabalhar isso de forma oposta, tá bom? O primeiro e a primeira sugestão de comportamento que é muito comum, tá? É quando a gente está sempre vendo o lado negativo das coisas. Isso é um dos primeiros passos para a autossabotagem. Aí me surge uma grande oportunidade. E eu não vou, porque eu não consigo enxergar o lado positivo dela. Eu sempre vou focar no negativo, que faz com que eu tenha medo do desconhecido e nem mesmo tente ou me arrisque naquilo. Quando eu tenho sempre pensamentos ou formas de enxergar a vida pelo negativo, eu nunca consigo enxergar o lado positivo, ou seja, as minhas conquistas, as coisas boas que aconteceram. Enquanto eu estou sempre reclamando daquilo que eu não tenho, eu não consigo perceber o que já está na minha mão. E isso faz com que eu nunca consiga ver a vida por um lado mais progressivo, mais positivo, e isso vai me travando cada vez mais, porque eu começo a validar em mim uma crença de que comigo as coisas estão sempre no negativo, só dão certo para os outros. Um segundo comportamento muito comum é o medo. O medo é uma das maiores ferramentas da autossabotagem. Quantas vezes você já se pegou com medo? Pensando, puxa, até que eu queria fazer, ou até que eu queria viver, até que eu gostaria de falar, mas ao mesmo tempo você se pega com tanto medo que aquilo te trava. É uma das ferramentas mais importantes e mais que nos prende
em situações no contexto de autossabotagem. Normalmente o medo, ele me impede de arriscar, o que faz com que eu simplesmente fique no desejo, na vontade, no planejamento, mas aquilo de fato nunca aconteça. Então, comece a perceber o nível do seu medo. Eu costumo trabalhar em consultório com os meus pacientes a seguinte identificação: o quanto desse medo que eu estou sentindo, ele é real, e o quanto desse medo que eu sinto, ele é apenas imaginário. Existe o medo real, que é aquele que me traz riscos reais, e o medo imaginário, que é algo que só está na minha mente. É muito importante eu sempre me perceber o nível desse medo, para que ele não seja algo tão prejudicial, porque o medo não deixa de ser uma emoção importante para nossa proteção, mas quando é em excesso, ela acaba se tornando uma autossabotagem e me impede de viver as melhores coisas que a vida tem para me oferecer. Afinal de contas, as melhores coisas da vida estão sempre do outro lado do medo, sabia disso? Um outro comportamento muito comum e que muitas vezes a gente nem percebe é a procrastinação. Quem já ouviu falar na procrastinação? É o deixar para amanhã o que eu posso fazer agora. Mas eu tô sempre adiando. É aquela linda dieta que segunda-feira eu começo. É uma das melhores formas de eu trazer um pouquinho a realidade da procrastinação, tá? É eu ficar adiando tarefas importantes até que um dia eu me pegue sem fazer. Passou um tempo, a vida tá seguindo e eu ainda não fiz aquilo que eu desejo fazer ou que eu enxergo como algo importante. Eu preciso fazer isso agora e eu fico enrolando, procrastinando, tá? Essa procrastinação é uma das ferramentas também de bastante peso num contexto de autossabotagem e que muitas vezes a gente não se percebe fazendo. A gente está sempre dando uma bela desculpa. Não, mas é porque eu tô realmente sem tempo. Sério, tempo é uma questão de prioridade. Na hora que você quiser, acredite, você vai fazer. Torne aquilo importante. Torne a tarefa que você deseja e percebe que precisa ser feita importante. Tempo é uma questão de importância, de prioridade. E é assim que você começa a eliminar a procrastinação. Eu só procrastino aquilo que eu não considero de fato importante naquele momento. Quando aquilo se tornar importante, aquilo vai ser a minha prioridade. Um outro comportamento muito comum também no contexto de autossabotagem é o insistir em ser autossuficiente. Nossa, o que é isso? É quando a pessoa ela não consegue delegar tarefas. Ela abraça tudo, ela vai fazer tudo sozinha, no excesso de um controle, por ter controle da situação. Acontece que ela acaba se sobrecarregando e no final das contas, o que ela vai dizer é: claro que eu não consegui, eu fiquei fazendo tudo sozinha. Quem nunca fez essa frase? Né? E isso é uma demonstração de controle excessivo por acreditar que daria conta sozinha. É como se você não conseguisse confiar que as outras pessoas pudessem te ajudar ou seja realmente uma pessoa bastante centralizadora. Alguns fatores vão trazer aí a característica desse comportamento, óbvio. Entretanto, é uma coisa muito importante se apegar a perceber esse comportamento e mudar esse comportamento. Nós vivemos em sociedade. Eu não preciso fazer tudo sozinha. Eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Eu posso aprender a delegar e eu posso aprender a priorizar aquilo que eu preciso fazer. Comece a organizar e planejar a vida de vocês. Devolva para o outro aquilo que é dele. Para às vezes de querer resolver a vida do outro. A autossuficiência, ela traz essa necessidade de eu preciso resolver a vida de alguém. E aí eu acabo me sabotando e não resolvendo a minha, porque eu estou preocupada em resolver a vida do outro. São comportamentos que também trazem autossabotagem. Depois eu me pergunto, poxa, por que na minha vida não deu certo? Claro, eu estou preocupada com a vida de alguém. Então, quando eu começo a não querer abraçar o mundo com as pernas, eu começo a devolver o que é do outro, eu começo a delegar aquilo que é minha tarefa, mas não custa pedir ajuda para alguém. Isso vai fazer bastante com que a vida soe para mim com mais leveza. Traga leveza para a vida, não precisa carregar tanto assim. Um outro comportamento também bastante comum, né, dentro do contexto da autossabotagem, é a comparação. Gente, para de se comparar a todo mundo. Somos indivíduos únicos, cada um tem a sua própria digital. Olha que coisa linda, né? Temos defeitos e qualidades e essa é a beleza do ser humano.
Me comparar ao outro é com certeza me auto-sabotar, porque nessa comparação a tendência que eu vou ter é de sempre me comparar, me colocando numa posição inferior e fazendo com que o outro seja sempre o bem-sucedido ou superior a mim em determinado contexto. Isso não vai me ajudar em nada, isso só vai atrasar a minha vida e fazer com que eu fique presa numa situação que só está na minha mente, porque eu estou me comparando a uma pessoa que tem outra história, outra personalidade, outra estrutura de vida e que quando você coloca ali na balança, não tem como comparar, porque cada indivíduo é único. Parem de se comparar ao outro. Você é único, você é espetacular, você é maravilhoso. É só isso que você precisa se perceber. Pra gente encerrar, existem outras 1000 formas de se auto-sabotar. Eu dei aqui alguns possíveis exemplos de comportamento que é possível que algumas pessoas comecem a se identificar. Gente, se identificou? Escreve aqui embaixo. A gente pode fazer outros vídeos dando outras dicas. A gente pode fazer vídeos específicos de cada um desses comportamentos. Esse canal é meu, é seu, é nosso. Quero que vocês participem. Compartilhe com aquele amigo que você está percebendo que está se auto-sabotando demais e compartilhe com você também, para que você comece a trazer na sua vida ações opostas, né? Se eu estou me auto-sabotando, eu preciso parar disso, tá? Uma das principais auto-sabotagens, que são o que eu considero armadilhas da mente, né? São prisões mentais, é o medo, a pena e a culpa. O medo, a pena e a culpa são 3 comportamentos que fazem com que eu me prenda a situações e não me liberte delas. Cuidado, normalmente são apenas prisões mentais. Esses medos, essas culpas e essas penas que eu sinto de outras situações ou de outras pessoas, normalmente são projeções minhas. A gente já viu e já falamos um pouquinho sobre as projeções do inconsciente. Qualquer dúvida, entra lá no meu canal, de novo, procura lá o vídeo sobre inconsciente, que vocês vão ver mais ou menos como funcionam essas projeções. Eu sempre projeto no outro aquilo que é meu. Comece a perceber essa autossabotagem em você. Se você se percebe nisso, comece a trabalhar um comportamento contrário. Eu consigo trabalhar o inverso disso a partir do momento que eu me comprometo com a minha própria vida e descubro o amor que eu tenho por mim. Aprendam a se amar cada vez mais. Um beijo e fiquem com Deus. Ai, gente, por favor, hein? Não esquece de compartilhar, de curtir, de ativar as notificações. Principalmente, compartilha com aquele amigo, aquele que você está pensando aí, esse mesmo, que você já percebeu que está se auto-sabotando, aquele parente que está deixando o negócio, o objetivo dele para trás há muito tempo. Compartilha com ele também, tá? E vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.